Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje vamos conversar com uma cantora, compositora. Ela é bauruense, mas ela é destaque na ópera brasileira. Ela tem muita história boa para contar para a gente, inclusive ela vai cantar para nós. Nós vamos conversar com Débora Neves. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Débora. Eu que agradeço pelo convite. Já estávamos tentando, faz um tempo. Minha agenda não estava batendo, mas agora com certeza deu certo. Excelente, é uma oportunidade pra gente. Com certeza. Ouvir você não só dessa sua história pessoal, mas também da trajetória profissional. Então, eu gostaria que você primeiramente se apresentasse para nós, quem que é essa bauruense, começando desde a infância, falando um pouquinho sobre família, depois nós vamos pro canto. Ok. Bom, eu hoje tenho 26 anos, mas eu comecei assim no canto, na música, vamos falar a verdade, aos meus 4 anos. Eu já acompanhava, tentava tocar, na verdade, piano na minha casa, porque meu pai ele já trabalhava com música, ele trabalhava em eventos, festas, casamentos com alguns amigos. E eu vendo todos aqueles ensaios, às vezes em casa, eu ficava interessada e tentava pegar músicas de ouvido no piano, porque minha mãe e meu pai ouviam muitos CDs. E eu lembro que a primeira música que eu peguei de ouvido e fui mostrar para minha mãe foi Asa Branca. Ela, olha mãe, tênis. E foi muito divertido. E ela vendo aquilo, ela logo me colocou numa aula de piano, e me incentivando sempre a fazer os estudos. E para mim era sempre muito divertido. Eu não sentia como se fosse uma obrigação ou uma forma de... eu tenho que agradar meus pais. Não, eu estou fazendo porque eu gosto. Excelente, que bom que a sua mãe teve essa percepção e incentivou com os estudos. E ela nos acompanha aqui no estúdio, a Lucimara, mais conhecida como Mara, né? Exatamente. É uma grande oportunidade para a gente também conhecê-la. Sim. A família fez a diferença para você. E o estudo também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu conheço muitos colegas assim que não tiveram tanto esse apoio familiar e faz diferença, sim. Hoje em dia, com eles, por exemplo, meus amigos, já um pouco mais na carreira musical, um pouco mais consolidada, a família agora reconhece e apoia. Mas quando você tem um apoio dos seus pais, da minha irmã, por exemplo, desde quando você é pequeno, o incentivo, você cresce muito mais na música ou na arte que você escolher, né? Mesmo eu não achando que talvez eu fosse ir para a área musical assim, profissional, eu já sempre estava envolvida na música e eu sempre gostei muito deste som mais que eles chamam de erudito. Não conhecia tanto ópera, não conhecia realmente cantores líricos. Acho que o principal era Maria Callas, mas porque ela foi muito famosa também no mundo. Mas eu ouvia muito Enya, que é uma compositora mais de New Age, que tem a técnica lírica para cantar, também como Sarah Brightman, e o Edson Cordeiro. Minha mãe sempre colocava CDs desses cantores. Então, aquilo já me incentivava bastante a conhecer essa técnica e eu queria fazer aula disso. Mas não necessariamente eu queria trabalhar com isso. E profissionalmente, quando você percebe que você fala, aqui eu me encontrei, é a minha profissão? Com 18 anos... eu saí da faculdade de moda, tranquei meu curso e falei para minha mãe que eu queria realmente seguir a música. E parecia que uma voz interna me chamava: Débora, você tem que estar nos palcos, é palco de ópera. Você precisa cantar ópera. E aquilo foi como se fosse uma virada de chave. Porque eu entendi dentro de mim, para mim, algo dentro está falando, eu preciso cantar ópera. Mas como? Então aí eu fui tentando descobrir esse caminho, porque na minha família, apesar do meu pai ter sido músico, não tem esse contato, com orquestras, com maestros, regentes ou escolas. Então, o que foi interessante é que amigos dos meus pais que tinham filhos músicos comentaram com a minha mãe sobre conservatórios de música lá em São Paulo, onde eu moro atualmente,
E então a gente foi buscar, né? Porque são conservatórios gratuitos, que às vezes você tem que fazer só uma prova prática, uma prova teórica básica para você entrar, e que tem professores de qualidade, professores que estão às vezes no coro lírico, no coro da USESP, professores realmente renomados no mundo lírico brasileiro e também, por exemplo, na IMESP Tom Jobim, no mundo também do Brasil, da música brasileira, que são assim, instrumentalistas, músicos, cantores com muito nome assim na música mesmo. O canto lírico, ele exige muito mais de disciplina? Como que é essa questão do estudo no seu dia a dia, no cotidiano? Eu acho que assim, seja o popular ou o erudito, os dois exigem essa disciplina, mas eu acho que vai muito de cada pessoa. Obviamente, eu quando decidi isso, e eu percebi que eu teria que sair de Bauru para poder estudar e para poder me aprimorar nesta carreira, eu decidi por mim mesma, eu preciso ter disciplina, eu preciso fazer uma rotina de exercícios, seja físico, seja de respiratório, seja de técnica, para eu querer chegar onde eu quero, não sei como, mas eu sei que este caminho vai me prover isso. E realmente, porque a gente escuta muito dos nossos professores de música erudita, que às vezes para você realmente se formar um cantor profissional do canto lírico leva de 8 a 10 anos ou mais. E eu estou na carreira, assim, no canto lírico, me aprimorando, me aperfeiçoando desde 2019 e 2020, principalmente porque eu entrei no curso regular da EMESP Tom Jobim e da Escola Municipal de Música de São Paulo. Então eu comecei já com uma professora, que é a Marta Dalila, e depois eu também entrei com a Andrea Kaiser. O bom, porque nem sempre dá sorte, é que as duas sentaram, conversaram para trabalhar a minha técnica. Porque às vezes também tem essas rivalidade entre os professores, mas as minhas felizmente não tiveram. Então deu para caminhar muito bem e me preparar muito bem para concursos, competições e também o mercado de trabalho da música, porque... Você esteve, assim, em grandes palcos com grandes cantores. Conta pra gente quem foi. Recentemente eu estava eu cantei com o André Bocelli, eu estava participando do coro do André Bocelli, também cantei com o Paulo Schotti agora nesse final de ano, que ele é um nome renomado da Broadway. A gente fez a missa de Bernstein no Teatro Municipal de São Paulo. E como foi para você estar com esses cantores já, né, renomados? É uma experiência, assim, que a gente leva para a vida, não só pela oportunidade, né, mas também de aprendizado, de como também, por exemplo, o De Bocelli, como ele constrói aquele show que chama tanta atenção de tantos públicos, seja dos mais novos aos mais velhos, e também, por exemplo, com o Paulo Schotti, que mesmo ele chegando, assim, mais no finalzinho dos ensaios, a gente vê aquela dedicação e a entrega no papel que a gente leva com a gente para os próximos papéis que a gente for estudar. E a gente quer ouvir você cantar. O que você separa pra gente? Seja aí pra gente colocar alguma coisa do pessoal da edição, ou pessoalmente aqui, tem alguma coisa separada também? Tenho também. Trouxe algumas peças brasileiras que são composições minhas. Trouxe também outras mais eruditas e a gente pode também ver algo gravado que tem várias opções, seja de competições que eu já fiz em reality shows e outras competições de música erudita focada. Então vamos ouvir um gravado, depois a gente ouve ao vivo. O que você vai indicar pra gente? Eu indico a gente assistir a minha apresentação no Prelúdio, que eu cantei Mein Herr Marquis ou Chacun le sait, mãe? Mein Herr Marquis. Então, perfeito. Vamos acompanhar, a gente volta já. Mein Herr Marquis, an man wie Sie, sollt besser das verstehen. Darum rate ich, ja genauer sich, die Leute anzusehen.
Küsschen so zierlich und klein. Die Sprache, die ich fühle, die Teile, die der gleiche will sie bei Symphony, der gleiche will sie bei Symphony. Débora, que vozeirão, que coisa linda, e sem contar que você tem uma presença de palco encantadora também. Como foi para você fazer essa apresentação? Ai, foi uma experiência muito, muito gostosa, porque era a minha primeira vez, assim, tendo oportunidade de cantar com uma orquestra profissional na TV, em frente a uma banca de jurados com renome, e eu tentava não transparecer o nervoso que estava completamente em mim, mas como era um papel, uma área, né, de ópera, a ópera O Morcego, do Strauss, que eu já estava estudando há um bom tempo, então eu já tinha muito, vamos dizer, internalizado para mim o que eu queria transmitir. E principalmente por ser em outra língua, em outro idioma, o alemão, como que eu ia transmitir a mensagem daquela música e da personagem, né, o caráter em si, para o público que às vezes não entende nada de alemão. Então, o meu objetivo principal ali era de conseguir transmitir o que ela está passando, não em palavras em si, porque o alemão a pessoa não vai entender, mas em gestos e corporalmente, né? Eu sempre gostei muito da parte de expressão corporal. Eu já fiz teatro também, e minha mãe também sempre fazia muitas brincadeiras em casa de jogos teatrais. Fenomenal, excelente, olha, encantador. E vamos pensar e falar também sobre um pouco dos desafios. A gente está falando da parte linda, bonita. Sim, né? do produto final. Exatamente. E desafios nessa trajetória até você chegar na parte profissional? Quais você enfrentou? Eu acho que o principal foi quando, logo que eu me mudei para São Paulo, eu não tinha nada certo. Não tinha, por exemplo, já entrei num curso. Não, eu estava ainda prestando, e eram cursos livres, né, no Conservatório da EMESP, sem saber se eu realmente iria passar ou não, se ia dar certo, e eu não tinha nem onde estudar para eu poder prestar essas provas. Então eu ficava num pensionato, num bairro afastado ali em São Paulo, e todo dia, se possível, ou pelo menos nos finais de semana, eu caminhava até o Parque Ibirapuera para eu conseguir estudar em algum cantinho ali que não tivesse muitas pessoas em volta. E às vezes passavam pessoas, ficavam, de onde está vindo esse som? O que está acontecendo? Aí alguns paravam para olhar. Aí eles, você está cantando aqui para a gente? Eu falei, não, eu estou estudando, é porque não dá para estudar onde eu estou, senão eu atrapalho todo mundo. E a partir disso, né, essa dificuldade, mas nada me impedia. Eu podia estar no metrô, eu estava fazendo exercício da técnica, eu podia estar andando, eu estava treinando a respiração. Eu falava, nada vai me impedir de chegar onde eu quero. Realmente, você é muito determinada e se encontrou na música, e que bom que Sim. nós somos apreciadores desde já. Parabéns pelo seu trabalho, lindamente mesmo. E falando na questão também, né, de como você enfrenta os medos, porque antes de subir ao palco também dá aquele friozinho. Você comentou um pouquinho pra gente, Nossa, mas como que você lida no dia a dia, até mesmo para quem também está buscando essa carreira? Eu acho uma dica que a gente, principalmente na arte, a gente duvida muito da nossa capacidade o tempo todo. Principalmente porque esses momentos que a gente vai pro palco, tem sempre alguém ali que vai julgar a gente. Vai ter um crítico, uma banca, ou o público, até a nossa família às vezes, não é, mãe? Mas enfim. Nesse caso é positivo. Nesse né? caso foi para ser positivo. E é sempre uma crítica, no caso, construtiva. Ela sempre às vezes chegava em mim, Debinha, você já fez melhor, eu sei que você consegue fazer melhor. Então eu ficava... Ai, meu Deus, não, o que eu posso melhorar? Eu acho que então o inglês não foi bom. Não, aqui eu podia melhorar esse gesto na expressão. Então a gente sempre vai buscando uma melhora. E no final acabava que eu entro assim no palco com a ideia de que ali eu sou uma personagem.
A Débora está ali, mas eu sou uma personagem. Então eu tenho que permitir o meu corpo ser entregue para essa personagem. Eu me empresto para aquele momento. O que eu sou para ser o que eu devo ser. Em algum momento você pensou em desistir? Várias vezes, mas no O que te sentido motivou a continuar? Eu acho que é aquela frase até clichê de não me vejo fazendo outra coisa. Eu realmente não me vejo fora dos palcos, não me vejo não cantando, não me vejo não atuando, não me vejo sendo, pesquisando essas coisas que eu gosto tanto, seja da ópera, de musical. É o que me motiva, é o que me anima, me dá, parece, um sentido. Porque apesar dos medos, apesar do nervosismo que acompanha a gente sempre, mas eu acho que o nervosismo ele vem exatamente porque a gente se importa com o que a gente faz. E a gente não quer errar. Só que o errar vai aprendendo, não é? E eu pego às vezes esse nervosismo, esse medo, e quando eu entro no palco eu visto a personagem. Então, por exemplo, uma ópera que eu fiz, uma personagem principal, que era a Ciboulette, na Mulheres do Mercado, com a Academia de Ópera do Teatro São Pedro. Antes de entrar no palco, às vezes, minutos antes, passava na minha cabeça. E se eu esquecer a letra? E aí eu ficava repassando, às vezes eu ia junto com a partitura, antes de entrar no palco, dar uma revisada, parava, revisava junto, porque vem esse medo, e se eu errar? Porque não é um erro seu exatamente, se eu errar e os outros notarem, depois eu ser cobrada e ficar, nossa, como assim você fez isso? Então é mais o que os outros vão pensar do que realmente você vai pensar de si. Mas acabava no final que mesmo se você erre, quem vai perceber é seus colegas que estão ouvindo desde os ensaios sempre a música ou a letra. Quem realmente não conhece, está se divertindo. Às vezes é a primeira vez que está indo assistir uma ópera, ou às vezes não conhece a ópera e está conhecendo esse novo mundo e trazendo para si uma nova linguagem de arte. Então é o momento de que minha mãe sempre repete, quando você está ali no palco, você tem que se divertir. Se você não sente prazer, revisite o que fez você começar então aquilo, né? Porque... E você pode agora, por exemplo, trazer pra gente mais uma canção então, para nos divertir. Com certeza. Nos sensibilizar. Com certeza. Que você trouxe para nós. Agora você vai cantar diretamente aqui. Vamos. Não pode TV. Eu pensei em trazer agora, fora essa, né, que a gente acabou de presenciar, uma lírica, trazer uma composição autoral minha, que ela foge completamente do mundo erudito, ela vai para uma coisa mais da bossa nova, da MPB. E ela se chama La Vie n'est pas rose, que é basicamente a vida não é rosa, né? A vida não são rosas, que é uma brincadeira com a musa La Vie en Rose da Edith Piaf. E ela é mais ou menos assim. Um dia saberá tudo o que quer ou não. Um dia tu terás o que sonhou ou não. Um dia eu posso te jurar, tudo vai se encaixar e a sua vida num instante vai melhorar ou não. Um dia vais conhecer a solidão e então aprenderá como viver. É só se recordar do que te faz bem, do que te torna alguém especial. La vie n'est pas rose. Então, essa é a ideia dela. Encantador. E é engraçado que ela fala exatamente sobre isso, né? Quando você esqueceu o que te dá prazer, o que te faz feliz, lembre-se do que te torna alguém especial. E o que te inspira a compor e como chega assim numa letra, né? Tão linda como essa. A vida, literalmente.
Que poesia linda. É literalmente a vida. Acho que são os momentos que eu mais estou introspectiva comigo. E às vezes vem sempre quando eu estou no banho. Acho que o chuveiro entra numa frequência comigo e vem umas letras assim, que é sempre uma reflexão sobre a vida, sobre o tempo da vida, as pessoas que vêm e vão, os amores, seja romântico, fraternal, os amigos, mas a vida que é sempre a minha maior inspiração. Você é jovem, já tem todo esse talento, essa habilidade, essa sensibilidade. Também gostaria de saber se o reality contribuiu, abriu portas para você e de que forma. Nós vamos tomar uma aguinha, acabou de cantar pra gente, aí você responde para nós logo após o intervalo. Com certeza. Então nós vamos para esse rápido intervalo e voltamos já, não saia daí, continue com a gente, até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a cantora Débora Neves, essa intérprete maravilhosa, por sinal. E antes do intervalo, eu havia perguntado para você, dessas competições, dos realities, o que mudou na sua vida? Se abriu mais portas em relação, inclusive, porque é desafio, né? Um desafio, assim, grandioso. Conta pra gente em relação a esses momentos. Eu acho que a primeira coisa que eu realmente senti de mudança foi a confiança em mim. Eu acho que nem só a questão da abertura de portas, mas eu acho que quando a gente confia mais na gente, ou a gente tem o gostinho de, ok, eu estou no caminho certo, as portas se abrem sozinhas dessa forma. Quais você participou? Eu participei do Canta Comigo em 2019 e 2 vezes no Prelúdio da TV Cultura também. E o Canta Comigo, ele é um reality show que abrange todos os tipos de técnicas vocais. Ele tem mais a questão do pop, do belting, né, de rock, do que o lírico. Daqui lá dentro, com os jurados, eu fui conhecida a menina dos clássicos, porque eu foquei em só trazer coisas mais do mundo lírico. Já o Prelúdio, ele é já completamente uma competição da música erudita. Então, às vezes são instrumentos competindo com vozes. E valendo o prêmio de uma bolsa de estudo na Hungria. Agora, as aberturas de portas foi principalmente contatos, porque você tem uma visibilidade não só nacional como internacional nesses 2 programas. Um mais focado para o lírico, o outro abrangendo tudo. E eu fiz muitos contatos, principalmente com amigos da Bela Itália, que são 2 tenores que sempre às vezes me convidam para participar de shows com eles e apresentações. Abriu porta também porque muitas pessoas começaram a me seguir, né, nas redes sociais. Aliás, se você quiser e tiver interesse, deboraneves.ofc, meu perfil do Instagram profissional. E disso tudo, eu acho que também, por eu ser uma pessoa um pouco mais aberta nas redes sociais, eu gosto de divertir meu público, algumas pessoas entraram em contato comigo até para realizar projetos que estavam escrevendo, pensando, Débora, quando eu pensei nesse projeto, eu só conseguia imaginar você cantando e fazendo essa personagem, como é um projeto que eu realizei este ano com o meu amigo e pianista João Bessornia, o Table pour deux, uma mesa para 2, um monólogo cantado, que contava a história de uma garçonete, Madeleine e o Theodore, e como ela buscava o amor e ser amada, e às vezes o amor estava na frente dela e ela não conseguia ver, porque idealizava demais, né? E foi muito lindo, a gente conseguiu levar esse projeto para Sorocaba, conseguiu ter patrocínios, trouxe também para São Paulo, a gente ia trazer para Bauru, mas... Tem gravação? Tem gravação. A gente consegue acessar? Como que faz para ver? Consigo transferir o link para vocês, tem trechos e também tem no Instagram do nosso projeto, que é o Table pour deux. Então, nossa, eu vou falar em português mais fácil. Table mesmo, POURDEUX _ oficial. Perfeito.
Então, quem quiser acompanhar, é só acessar o Instagram. Com certeza. Perfeito. E que recado você deixa para quem está começando nesse mundo musical, né? Que não desista. Bom, a primeira é que você acabou de falar mesmo, não desista e principalmente disciplina. Muita disciplina, porque não adianta nada você ouvir dos outros, porque você tem talento, porque é dom divino, porque isso é só 1%, 99% da música é estudo diário e muita disciplina, de rotina mesmo, para você conseguir chegar em algum lugar que você realmente será reconhecido. Por dia, pensando em estudos, quantas horas você estuda por dia? Eu estudo... Às vezes eu acordo de manhã cedo, já faço exercícios físicos, porque não adianta só focar em estudar música em si, também tem a parte teórica, musical, e também porque a gente é o nosso próprio instrumento, o canto principalmente, temos que estar sempre trabalhando o psicológico e o corpo. Então, saúde física, fazer exercícios físicos, saúde mental, ser acompanhado por um psicólogo, alimentação também é importante. Então, tudo isso junta com a saúde vocal. Então, todos os dias eu sempre separo o meu dia. Às vezes eu começo de manhã, já faço um aquecimento vocal, já faço minhas respirações, canto alguma coisa do repertório, depois eu faço minhas outras atividades teóricas, porque eu faço as pesquisas das peças que eu vou cantar, das óperas que eu ainda vou me apresentar. E de tarde também, de novo, mais uma aquecida vocal. Meu professor, por exemplo, o Chico Campos, que também é professor do Bruno de Sá, que é o nosso sopranista brasileiro que está fazendo o maior sucesso no mundo na área da música, ele sempre recomenda, 4 vezes ao dia você tem que estar fazendo aquecimento vocal. Separa 20 minutos do seu dia e faça. Gente, com certeza, irei fazer isso mesmo, porque se eu quero chegar em algum lugar, eu vou obedecer. Eu trouxe essa pergunta justamente para que evidencie o quanto é necessária essa disciplina que você abordou aqui. Sim. Né? E para chegar também nos resultados. Porque às vezes a pessoa não vê o processo, ela vê só o resultado. Muitos sacrifícios que a gente faz, às vezes, porque você quer seguir nesse caminho, você tem que ter essa disciplina. Mas e se eu sair aqui? Mas e se eu fazer isso aqui? Saiba que também dormir é importante. Eu lembro de um curso que eu fui fazer em uma outra cidade e eu via minhas colegas, assim, às vezes sonegando o sono delas para poder estudar, para poder resolver logo os problemas e chegar lá depois para o maestro, olha, estou aqui. Eu ficava, não, eu vou chegar em casa, eu vou comer, eu vou tomar um banho, eu vou dormir, que amanhã eu acordo cedo para estudar, mas eu não vou ficar sem as minhas 8 horas de sono. Excelente, recado dado e importante. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, do Conversa Diária. Com certeza queria te perguntar muito mais coisas, te ouvir cantar muito mais. Mas antes de encerrarmos, vou pedir que deixe um recado, aquilo que estiver no coração para quem nos acompanha, ou algo que não foi perguntado. E depois nós vamos encerrar, claro, com você escolhendo para a gente uma canção, aquilo que você quiser. Essas horas eu canto melhor do que eu falo. Eu acho que mais importante, eu lembro aqui de uma resposta que eu dei depois de eu participar de uma competição de karaokê, que é o prazer de sempre reencontrar você dentro do que você faz. E se você não tiver esse prazer, essa chama que te mantém ali motivada, fique um pouco em silêncio e tenta redescobrir isso em você. Acho que é isso, porque tem coisas que a gente entra tanto no automático que a gente perde o prazer das coisas simples. Débora, você mencionou que você canta melhor do que fala. Não, você tem palavras muito assertivas, por sinal. Agradeço muito por você participar aqui com a gente do Conversa Diária. Imagina. E antes de encerrarmos, então, o que você vai cantar pra gente? Você vai cantar ou vai querer que a gente exiba alguma coisa da sua escolha? Não, acho que depois eles vão entrar nas redes sociais e vão ver os vídeos, acho melhor fazer ao vivo, né? Perfeito. Então, eu vou me despedir aqui e você vai cantar pra gente na sequência. Com certeza. Obrigada mais uma vez por participar com a gente.
Então nós vamos encerrando Conversa Diária com a cantora Débora Neves, ela que encanta por onde passa com essa bela voz e também com esse sorriso que ela tem encantador. Eu vou deixando aqui para você o meu forte abraço, né? É a minha imensa gratidão por nos acompanhar até aqui. Agora você acompanha Débora Neves. Até mais. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Fenomenal.